Em um vasto e árido deserto, onde o calor escaldante e o vento cortante dominam, existem figuras tão grandes que só podem ser vistas do céu. Enormes linhas e desenhos que desafiam a lógica, a tecnologia e a história. Bem-vindo ao mistério das linhas de Nazca. Localizadas no deserto do Peru, essas marcas gigantescas cobrem uma área de mais de 500 milhas quadradas e são visíveis apenas de um ponto elevado, como um avião. Como isso é possível? E o mais importante, por que as civilizações antigas fazem deserto de Nazca realizou essas impressionantes figuras? Figuras misteriosas como macacos, aves, aranhas e até seres mitológicos surgem do chão. Essas formas, algumas com mais de 300 metros de comprimento, alteram um nível de precisão que é quase impossível de imaginar sem a tecnologia moderna. Mas como é que os povos antigos conseguiram criar tamanha complexidade sem poder ver as figuras em sua totalidade? A resposta pode estar em um segredo muito maior que essas linhas estão tentando revelar. Em 1927, quando o arqueólogo Toribio Mejia Chespe fez a descoberta, ninguém sabia ao certo o que essas linhas representavam. Mas à medida que os estudos avançaram, surgiram várias teorias fascinantes. Uma das teorias mais aceitas sugere que as linhas de Nazca tinham um propósito religioso. Os antigos habitantes da região, conhecidos como os Nazcas, acreditavam profundamente no poder dos deuses. Muitas dessas figuras, como o beija-flor e o macaco, foram projetados para atrair as vitórias dos deuses e garantir boas colheitas ou até mesmo proteção contra desastres naturais. Mas há mais. Algumas linhas parecem estar homologadas com as estrelas, o Sol e a Lua. Será que os Nazcas estavam tentando se comunicar com os céus? Será que essas figuras estavam conectadas aos solstícios de verão e inverno? Ou seria simplesmente um calendário astronômico gigante, usado para marcar os ciclos da natureza? Imagine como seria crucial para os Nazcas entender o movimento dos astros. Sem um calendário preciso, como saber quando plantar, colher ou realizar os rituais religiosos? As linhas poderiam ser uma forma de conectar o céu à terra, uma maneira de interpretar o comportamento dos astros e garantir o equilíbrio da natureza. E tem mais. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas poderiam até mesmo ter servido como um tipo de mapa, descer locais de fontes de água subterrâneas, essenciais em uma região tão seca. Essa teoria mostra como as linhas poderiam ser mais do que arte, mas ferramentas práticas para a sobrevivência. Mas o mistério não termina por aí. Como os Nazcas poderiam criar essas figuras gigantescas se não tinham tecnologia para vê-las em sua totalidade? A solução pode estar em uma conexão com os deuses ou em pontos elevados no deserto onde as figuras podem ser vistas. Algumas teorias sugerem que desenhos esses foram feitos para deuses ou seres celestiais, que poderiam ver essas figuras do céu. E como essas criaturas misteriosas, como o monstro com tentáculos, aparentemente estarão alinhadas com o solstício de inverno, isso nos faz questionar. Como as linhas de Nazca estavam atraindo a atenção de forças além da Terra? Uma conexão cósmica com algo muito maior que os próprios Nazcas? Apesar do mistério, uma coisa é certa. A criação das linhas de Nazca não foi uma tarefa simples. Para desenhar essas enormes figuras, os Nazcas ganharam uma técnica de precisão, removendo as pedras escuras da superfície e deixando expostas a terra mais clara abaixo. Mas como essas figuras tão complexas poderiam ser planejadas sem uma visão aérea completa? Uma teoria é que os Nazcas utilizavam cordas e estacas para garantir a precisão das linhas. Talvez os sacerdotes, com seus conhecimentos avançados de geometria, fossem os responsáveis pela criação dessas maravilhas no deserto, guiando suas comunidades na realização desses imensos desenhos. E como se tudo isso já não fosse impressionante o suficiente, ainda há quem acredite que essas figuras podem ter sido feitas para os deuses, seres celestiais ou até extraterrestres. Hoje, as linhas de Nazca continuam a fascinar visitantes e cientistas de todo o mundo. No entanto, à medida que o turismo aumenta, a preservação dessas figuras se torna cada vez mais crucial. A Unesco declarou a área como patrimônio mundial, garantindo sua proteção para as futuras gerações. Mas o que será que os Nazcas queriam dizer com essas linhas? Será que as respostas estão escritas no deserto
Ou são segredos guardados pelos deuses até hoje? O mistério das linhas de Nazca permanece, nos convidando a olhar mais de perto, a questionar o passado e a imaginar como essas maravilhas se conectam com o nosso próprio entendimento do mundo. Enquanto o sol se põe sobre o deserto de Nazca, o silêncio reina. Mas as linhas ainda estão lá, esperando para serem desvendadas. E quem sabe, um dia, revelam os segredos que mantêm com tanto zelo. Mas e aí, com a sua opinião?